Sou sua orientadora virtual. Apresento uma rápida e cronológica trajetória em imagens, da antiguidade até as últimas gerações deste meio de comunicação eletrônico que se torna cada dia mais próximo das mais fantásticas expectativas da ficção científica. Na antiguidade, entre 3000 e 2000 a.C., no Oriente Médio, aparece o ábaco, para a operação de cálculos. Utilizado até o século XVII. Ainda usado em alguns países orientais. Centenas de anos se passam antes de novo avanço. Entre 1610 e 1614, John Napier desenvolve tabelas móveis de multiplicação feitas de marfim, denominada ossos de Napier, ou Napier-Bones. Entre 1621 e 1638, o padre matemático inglês William Oughtred desenvolve a régua de cálculo, tábua de logaritmos, inspirada nas tabelas de Napier. O que é uma régua de cálculo? Podemos considerá-la um computador mecânico analógico que permite a realização de cálculos através de guias graduadas deslizantes. São para cálculos e vieram a ser substituídas somente em 1970 com as modernas calculadoras eletrônicas. Fornecem valores aproximados viáveis. Em nosso trajeto pela história, ainda entre 1642 e 1647, encontramos o matemático francês Blaise Pascal. Desenvolve uma máquina de calcular capaz de somar e subtrair por meio de engrenagens mecânicas. Funcionamento semelhante ao odômetro de um carro, denominada Pascaline. Em 1671, o matemático alemão Gottfried von Leibniz adiciona a Pascaline recursos de multiplicação e divisão. Chegamos a 1801. O matemático francês Joseph-Marie Jacquard introduziu o conceito de armazenamento de informações em placas perfuradas utilizadas em máquinas de tear. Em 1820, o francês Charles Thomas de Colmar aperfeiçoou a máquina de Leibniz e inventou a primeira máquina de calcular com sucesso comercial, denominada aritmometer. Em 30 anos, foram vendidas por volta de 1.500 unidades. Entre 1834 e 1801, inglês Charles Babbage inicia a construção de uma máquina que é a primeira aproximação de um computador. Difference Engine, máquina analítica, permite o cálculo de valores do polinômio. A tecnologia da época tornou o projeto caro e trabalhoso, impedindo o financiamento. Tendo como base os projetos de Babbage, em 1854, George Boole desenvolve a álgebra booleana. Um paradigma matemático. Enfatiza a notação binária em vez da tradicional notação decimal. Princípios binários utilizados atualmente nos computadores. No ano de 1880, Hermann Oelerith, matemático com especialidade em estatística, desenvolve um método de contagem automática dos dados levantados pelo census Urial, nos Estados Unidos. Trata-se do processo de cartões perfurados. Reduzem em 1/3 o tempo necessário para a contagem do censo americano. O sucesso da máquina motivou Oelerith a comercializá-la, proporcionando a fundação da Tabulating Machine Company (TMC). Em 1911 associou-se a outras companhias. Em 1914 Thomas Watson assume a direção da TMC e em 1924 passa a chamar-se IBM. Em 1905 nasce o primeiro diodo construído por Ambrose Fleming. Qual a sua importância nesta trajetória?
É construído num invólucro de vidro fechado a vácuo, semelhante à lâmpada elétrica de filamento inventada por Edison, que contém 2 elétrodos. Com isto é possível criar o sistema binário 0, 1, através da detecção da passagem ou não de corrente elétrica. Foi o primeiro dispositivo eletrônico utilizado na construção dos computadores. Saltemos para 1946 com a invenção do primeiro computador eletrônico de grande porte, o ENIAC, construído na Universidade da Pensilvânia. Apresentava alta velocidade no processamento digital, aproximadamente 200 cálculos por segundo. O ENIAC apresentava em torno de 18.000 válvulas e ocupava o espaço de um grande salão. Seu objetivo era ajudar o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Podia calcular a trajetória ou ângulo de uma bomba em 20 segundos. Ainda nesta geração temos o EDIVAC, que simplificava o processo de programação e possuía capacidade de armazenar informações. Em 1951, surgem empresas especializadas no comércio de computadores. Surge a Univac, nos Estados Unidos, e a Ferranti Mark I. Na Inglaterra, a Univac lançou um computador com o mesmo nome da empresa, processava cada dígito com mais precisão. Para se estudar melhor a rápida evolução dos computadores a partir de 1946 foram divididos em gerações, tendo o desenvolvimento do componente responsável pelo processamento da informação como linha divisória entre elas. Primeira geração 1946-1956. Os computadores eram baseados em válvulas eletrônicas. Os computadores citados acima são partes dessa categoria: ENIAC, UNIVAC, EDVAC. Segunda geração 1957-1964. Os computadores passaram a utilizar transistores, o que aumentava sua velocidade. Eles eram muito menores, mais rápidos e não queimavam com tanta facilidade. Terceira geração 1964-1984. Transistores evoluem para o chip. Nesta geração houve muitos tipos de computadores, entre eles estava a Intel 4004 e 4001, onde foi desenvolvido o primeiro microprocessador. PDP-8, primeiro computador comercializado com sucesso. Famoso mini-computador da extinta Digital DEC. Sucesso de vendas a partir de seu lançamento em 1964. Ele era uma pequena máquina de 12 bits. Era pequeno o suficiente para ser colocado na mesa, mais ou menos o tamanho de um frigobar, e simples o suficiente para ser utilizado por várias pessoas, como alternativa para vários sistemas em data centers. Quarta geração a partir de 1985, aumento das integrações. Surgem os microchips. Redução no preço e aumento da capacidade, computadores cada vez mais poderosos passam a fazer parte de escritórios e lares. Denominados microcomputadores. Possuem uma aplicação mais pessoal com uma infinidade de recursos para otimizar a vida do usuário tanto no trabalho como no lazer. Interligados constituem uma rede, aumentando seu potencial e permitindo que diversos usuários interajam utilizando a tecnologia das informações. Atualmente deslumbramos a quinta geração de computadores com aumento na capacidade de armazenamento, sistema operacional com altíssimo grau de automação, inesgotáveis recursos de programação, interação audiovisual, multimídia, participando progressivamente de todos os processos de interação com o usuário, bancos de dados relacionais, discos ópticos, computadores menores, portáteis e de maior capacidade.
capacidade de integração e interação através da maior de todas as redes, a Internet.